encontro que mudou uma vida. O meu nome é Henrique, eu gosto muito dos relatos e sempre acompanho o canal. O relato que eu envio hoje é sobre uma história que saiu em um jornal. Foi uma notícia extraída de uma publicação do ano de 1995, portanto, são fatos registrados. Eu sei que muita gente não acredita na existência do inexplicável, do extraordinário e do sobrenatural, mas quando eu vi essa matéria em um jornal antigo, imediatamente eu pensei em enviá-la para você poder contar para as pessoas que seguem o canal. Eu creio que todos que acompanham os relatos aqui do canal Terror e Chuva irão apreciar. Então, vamos aos fatos. A história é do Wilson Dourado de Paula, um conhecido jogador de futebol profissional da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, após essa aterrorizante experiência, decidiu não mais sair de casa durante a noite, ao menos até a chegada da Páscoa, que é quando termina o período de Quaresma. O motivo, segundo ele, foi o encontro que teve com um lobisomem. Foi um final de semana que até então parecia ser como qualquer um outro. O Wilson, ex-atacante do Esporte Clube Comercial de Campo Grande, tinha 23 anos na época, com 1,74 de altura e um bom físico, sendo também um dedicado lutador de capoeira. Ele viveu tudo isso, mas nem isso o ajudou nos momentos mais apavorantes. Segundo ele mesmo, não teria encontrado forças e nem domínio emocional para sequer acertar uma pedrada na criatura demoníaca que o seguiu por mais de 200 metros. Wilson contou que eram por volta de 1h30 da manhã de uma sexta-feira, quando retornava para sua casa de um baile no centro da cidade de Vila Aro, zona oeste de Três Lagoas. O bairro era bem afastado, com poucas residências e uma vasta área de mato, pois grande parte era composta por terrenos desocupados. Tudo aconteceu quando ele estava a umas 3 quadras de casa. Ele ficou curioso com o comportamento de alguns cães da rua que vagavam por ali naquele momento. Em suas próprias palavras, os animais latiam, olhando na direção de um pequeno matagal. Eles olhavam com uma forma muito estranha. Foi nesse momento que ele achou que fosse algum casal de namorados que talvez tivessem sido surpreendidos pelos cães. Mas para o seu total terror, o que viu foi algo que jamais sairia da sua mente. O que estava oculto na escuridão era uma criatura meio bicho, meio gente, que repentinamente partiu para cima dele de maneira furiosa e assustadora. Wilson disse que, apesar de não haver luzes na rede pública, conseguiu observar bem alguns detalhes da tal criatura, que ele descreveu como um animal com olhos brilhantes e vermelhos, coluna vergada para a frente, pelos negros e eriçados. A criatura dava uivos que poderiam gelar o sangue até do mais valente dos homens. O rapaz então saiu em disparada e só não foi alcançado e pego pela criatura porque os cães o ajudaram, cercando e atacando aquela criatura por todos os lados. Com os cães em volta, a criatura acabou se atrapalhando, tendo que se defender dos ataques sem conseguir perseguir o Wilson. Já o Aníbal José Pedro, de 34 anos, cunhado de Wilson, disse que o atleta chegou em casa pálido, extremamente nervoso e tremendo descontroladamente de pavor. Ele gritava por socorro feito um louco. O rapaz saltou o portão de quase 2 metros de altura e por pouco não arrebentou a porta para entrar o mais depressa possível em casa. A sua irmã, Maria Neuza, ficou até as 4 da manhã conversando e tentando acalmá-lo, enquanto Aníbal vasculhava o quintal e a frente de casa em busca de algum vestígio da tal criatura descrita pelo cunhado, que até então não se cansava de repetir que havia sido atacado por um lobisomem e que, mesmo que não acreditassem nele, tudo era mais pura verdade.
Em sua declaração, ele disse que jamais desejaria tal pavor para alguém e que depois daquela noite não sairia mais de casa à noite durante a quaresma. Após ler um relato desses no jornal, logo me lembrei do que muitas pessoas costumam dizer: quem anda muito costuma desaparecer, principalmente nas noites de sexta-feira. Esse ditado veio do Dirceu Arruda, de 52 anos de idade, que afirmou que quando morou durante 10 anos na fazenda Santo Antônio, localizada no município de Castilho, soube de um morador que todos suspeitavam se transformar em um bicho durante a quaresma. E segundo ele mesmo, conhecia o sujeito que sempre negava a acusação com um sorriso amigável, mas afirmava acreditar na existência dessas criaturas conhecidas como lobisomem. Ele disse que as pessoas que moram na cidade nunca acreditariam nisso, mas nas zonas rurais e afastadas, como fazendas e sítios, se pode perceber melhor o efeito da escuridão, quando o dia dá lugar às sombras da noite. As coisas inexplicáveis surgem para provar que o mal está mais próximo do que nós gostaríamos. E para encerrar, segundo as palavras de um pastor, são seres das trevas e obras do próprio demônio, que por vezes se disfarçam até mesmo de anjo para iludir inocentes. Então não é de se duvidar que ele assuma a forma de uma criatura macabra como essa. E uma coisa é certa, trata-se de mistérios que, embora muitos possam ser confundidos com lendas e ficção, sempre serão coisas inexplicáveis que acontecem nesse mundão afora. Boa noite. O Enigma da Casa de Madeira. Saudações a todos, eu me chamo Luiz Roberto. Atualmente eu tenho 57 anos de idade e moro em Varginha, no sul de Minas Gerais. E não, a minha história não é sobre nenhum ser extraterrestre, ao menos não que tenha descido à Terra em uma nave espacial. Esse fato aconteceu comigo há pouquíssimo tempo, cerca de mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu sou professor de Química, uma das matérias mais odiadas pelos estudantes. Parece haver um consenso entre eles quando são perguntados sobre a matéria que mais odeiam. Eu trabalho em uma escola estadual aqui mesmo na minha cidade e tenho uma outra matrícula em uma cidade vizinha. Eu sou casado há 27 anos de idade e tenho um filho de 20 anos que está concluindo a faculdade de Letras, mais um que, como eu e a minha esposa, também decidiu seguir a carreira de professor. A história que eu vou contar para vocês é sobre uma viagem de férias que fizemos nós 3 mais a namorada dele. Fomos para a cidade de Lima Duarte, aqui mesmo em Minas Gerais. Um dos professores da escola onde eu trabalho sempre me falou muito bem dessa cidade. Ele me disse que, além da temperatura ser bem agradável, a cidade tem muitas trilhas, cachoeiras e um grande circuito cultural com diversas feiras de artesanato e eventos variados. Eu e a minha esposa não somos muito fãs de lugares barulhentos e cheios. Gostamos mais de curtir o sossego, beber um vinho e relaxar, batendo papo e ouvindo música. Coisas normais para quem é da minha geração e foi criado longe de toda essa tecnologia de hoje em dia. Já o meu filho e a sua namorada, claro, já começaram a planejar conhecer os lugares mais bombados, enquanto o nosso plano era ficarmos sossegados e ir a um restaurante, ou quem sabe, até não ir a lugar nenhum. O meu amigo então me deu o telefone de uma pessoa que tinha um pequeno chalé no alto de uma serra e que poderia nos alugar por um preço bem baixo. Ele disse que o local era um pouco isolado, o que eu e a minha esposa consideramos ideal para a gente. Era exatamente isso que estávamos procurando. Sobre os protestos do meu filho, que queria ficar mais próximo da cidade do movimento dos jovens, ligamos e acertamos tudo com o proprietário.
Ele nos mandou a localização e disse que ao chegarmos no centro da cidade, deveríamos procurar por um posto de gasolina próximo ao centro esportivo. Ele nos disse que trabalhava nesse posto e que nos daria a chave para que pudéssemos seguir até o chalé. Tudo combinado e acertado, arrumamos tudo e fomos. Depois de cerca de umas 4 horas de viagem, chegamos ao tal posto. Perguntamos pelo rapaz e quem veio até a nós foi uma moça com uma cara bem constrangida. Ela nos pediu 1000 desculpas e disse que tentou falar com a gente, mas que o meu celular estava dando fora de área. Ela até mandou mensagem, mas disse que eu nem visualizei e era verdade. O meu celular estava ligado, porém sem sinal nenhum de internet. Eu perguntei então o que havia acontecido e ela me disse que a mãe do rapaz havia morrido naquela noite e que ele viajou no meio da madrugada às pressas para São Paulo e nem se lembrou de deixar a chave do chalé com ela. Somente pela manhã, ele mandou uma mensagem para ela com o número do meu telefone e pediu para que ela avisasse para que eu não fosse ou procurasse uma outra acomodação. A moça, porém, muito atenciosamente me indicou algumas pousadas no centro da cidade, mas eu disse que eu queria algo mais sossegado e afastado. Foi quando ela me passou o telefone de um homem que tinha uma casa bem afastada do centro, no distrito de Conceição de Ibitipoca, cerca de 15 quilômetros dali. Para resumir um pouco a história, conseguimos falar com tal homem e acertamos tudo com ele. Já passava do meio da tarde quando chegamos à casa. Escureceria dentro de pouco tempo. O meu filho e a namorada, claro, só reclamavam. Não havia nada ali, nem sinal de internet, nenhum restaurante ou bar, não havia nada. Apenas avistamos um mercadinho na entrada da rua e a casa ficava a cerca de 4 quilômetros ladeira acima. Era uma casa bem velha de 2 andares. Parecia ser bem grande, ou pelo menos era a visão que tivemos quando estacionamos o carro na entrada. Ela estava a cerca de 15 quilômetros da cidade mais próxima e para chegar nela tivemos que trafegar por uma estrada muito pouco usada, praticamente deserta. A primeira impressão que tivemos era que aquela casa havia servido de cenário para aqueles filmes de terror sangrentos da década de 80. Era uma típica casa americana, toda de madeira, com algumas partes revestidas com gesso. Com uma manutenção adequada, ela ficaria perfeita, mas do jeito que estava, parecia que iria desabar a qualquer momento. Quando me aproximei da porta da frente, notei que a maioria das madeiras estavam podres e haviam caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então me lembrei do que o dono havia dito para entrar pela porta da cozinha por trás da casa. Então demos a volta e entramos no local. Todo mundo odiou a casa. Eu não cheguei a esse ponto, apenas concordei que não era a casa ideal para a gente, mas que estava longe de ser a pior coisa do mundo. Ao menos, lá dentro estava tudo bem limpo e arrumado, com um pouco de boa vontade, dava até para passar a semana ali. Eu convenci todos a dar uma chance àquela casa, e se não gostássemos dali, no dia seguinte procuraríamos uma pousada no centro da cidade. Depois de termos feito um tour pela parte de baixo da casa, que basicamente era apenas uma sala, a cozinha e uma sala de jantar e um banheiro, eu subi para ver os quartos no andar de cima, enquanto eles organizavam tudo lá embaixo. Quando eu abri a porta e entrei no primeiro dos quartos, notei que ele havia sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo. Então, finalmente, as coisas estranhas começaram quase que imediatamente. Quando eu entrei no segundo quarto, não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Era uma sensação estranhíssima. Assim que eu entrei nesse quarto, eu senti uma tontura bem estranha, uma espécie de labirintite. As paredes pareciam dançar na minha frente e, além disso, tive a impressão de que alguém estava me olhando no canto da parede.
Quando eu me virei para ver o que estava acontecendo, notei que um buraco havia sido feito perto do chão e estava coberto por um saco plástico preto com uma fita adesiva na parede. Eu fui até o buraco, tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Talvez fosse porque os meus olhos não estavam ajustados com a escuridão, mas eu tive a ligeira impressão de ter visto um par de olhos me olhando dentro do buraco. Eu saí imediatamente dali, e assim que eu fechei a porta do quarto por detrás de mim, a tontura sumiu como que por mágica. Eu não comentei nada com eles, até mesmo para não deixá-los assustados. Arrumamos as coisas nos armários dos outros quartos e depois de tomarmos banho e jantarmos, ficamos um tempo na sala bebendo vinho e conversando. Era apenas o que podíamos fazer. Não havia TV e a internet não funcionava lá em cima. Havia apenas um pequeno rádio que sintonizava algumas estações locais. Então vieram os barulhos, estalos na madeira como se alguém estivesse andando no andar de cima, porém bem devagar. Junto a isso, a sensação de que alguém nos observava no topo da escada. Que barulho é esse? Meu filho perguntou. A namorada dele arregalou os olhos e disse: Ué, tem alguém lá em cima? Eu também estava bem assustado, porém, tentando deixá-los mais calmos, disse: Gente, a casa é de madeira, é assim mesmo. A variação de temperatura causa esses estalos, é normal. Além disso, pode ter algum animal morando lá em cima. A casa, ao que parece, está fechada há algum tempo. Eu consegui fazer eles esquecerem dos barulhos por enquanto e voltamos a conversar. Depois de um tempo, começamos a ouvir algo arranhando as paredes. Porém, dessa vez, eu disse que poderia ser ratos ou gambás dentro do revestimento de gesso. Até aí, estava tudo tranquilo. As desculpas que eu estava dando até que eram bem razoáveis. Porém, as coisas começaram a ficar sérias mesmo quando começamos a ouvir passos fortes e pesados no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele estranho quarto que eu havia entrado no andar de cima, que ficava bem acima da sala onde estávamos. Sendo que dessa vez não dava para dizer que eram animais andando ou madeira estalando por causa do frio. Eram nitidamente sons de passos que aos poucos foram aumentando e se multiplicando ao ponto de acharmos que haviam várias pessoas no andar de cima. Então meu filho e eu decidimos subir para ver o que realmente estava acontecendo. A explicação mais razoável era de que a casa havia sido alugada para gente com pessoas morando no segundo andar. Era tudo tão claro que em nenhum momento houve a hipótese de haver algum fantasma ou coisa parecida andando por lá. Nada disso passou pela nossa cabeça. Se não fosse isso, com certeza alguém havia invadido a casa para nos roubar ou nos fazer mal, embora alguém escale uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse algo quase impossível. Nenhum de nós acreditava em fantasmas ou assombrações. Tínhamos medo era dos vivos, os mortos, coitados. Não podiam fazer mais mal a ninguém, e foi o que pensamos naquele momento. Fomos andando com muito cuidado, até mesmo para não fazermos barulho. Assim que chegamos no topo da escada, além do espaço, ouvimos um som típico de móveis pesados sendo arrastados. Também ouvimos alguns sussurros, o que nos fez ter certeza que haviam pessoas ali. E foram algumas frases que conseguimos identificar como: daquele lado, solte os meus braços, e outros sons parecidos. Assim que giramos a maçaneta e abrimos a porta, o barulho parou instantaneamente. Entramos e nos deparamos com um quarto vazio, intocado, com a janela fechada e trancada por dentro. Aí o nosso sangue gelou. Fomos então para fora do quarto, e enquanto fechávamos a porta por detrás da gente, lá no final do corredor, pudemos observar uma aparição. Era uma névoa, com o formato de uma pessoa, porém nada muito definido. Aquela coisa passou pela gente, indo em direção às escadas. Na sala, a minha esposa e a namorada do meu filho começaram a gritar.
quando aquele vulto passou nos evitando pelas escadas e atravessou a porta. Foi o suficiente para acendermos todas as luzes da casa. Pegamos tudo o que conseguimos e pulamos para dentro do carro e fugimos dali sem mesmo olharmos para trás. Dirigimos direto para a nossa casa, uma viagem de mais de 4 horas até Varginha, sem nem mesmo parar para irmos ao banheiro ou beber água. Chegamos em casa com o dia quase amanhecendo. No dia seguinte, tentamos o dia todo entrar em contato com o homem que nos alugou aquele lugar pavoroso, mas infelizmente não conseguimos. Então tive a ideia de ligar para o homem com quem havíamos conversado primeiro e quem nos alugaria o chalé em Lima Duarte. Eu contei a ele tudo o que havia acontecido e, visivelmente transtornado, ele me contou que aquela casa há vários anos é assombrada pelos fantasmas dos antigos moradores e me revelou ainda a maldição que ronda aquele lugar. Ele me falou que uma família havia se mudado para a casa logo que ela foi construída e um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente no segundo andar. Ele então começou a fazer sessões espíritas e brincadeiras do copo e coisas do gênero. Por lá, muita coisa ruim começou a acontecer com a família. Ele disse que o estado emocional deles estava bem precário, eram apenas uma sombra do que haviam sido. Estavam cansados e deprimidos. Aquela casa então começou a sugar a energia deles de uma forma que eles não tinham mais ânimo para fazer nada. Praticamente todos da família adoeceram, não se alimentavam e não queriam mais sair de dentro de casa. Parecia que havia um imã os puxando para dentro daquele local. O pai perdeu o emprego, a mãe começou a falar sozinha e se automutilar, e o filho não saía mais de dentro do quarto. Eles escaparam de morrer graças a um parente que conseguiu resgatá-los a tempo. Essa parente foi lá com algumas pessoas da igreja que ela frequentava e antes de entrar, pôs a mão na porta e começou a rezar. Então, ele me contou que os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. Depois foram as janelas e as portas que começaram a tremer junto com o resto que estava tremendo. Eles conseguiram entrar e tirar a família de lá, que se mudou para uma outra cidade, com a exceção do pai que ficou com a chave e continua cuidando da casa até hoje. Após ouvir aquilo, eu tenho quase certeza de que foi esse mesmo homem que nos alugou essa casa. Agora, com qual intenção ele fez isso? Isso eu nunca irei saber. E também não perderei o meu tempo de procurar saber da verdade. Boa noite. O meu pesadelo em 3 meses de trabalho. Boa noite a todos. O meu nome é Gilberto e moro em São Paulo, capital. Atualmente eu tenho 48 anos de idade, mas o que eu irei compartilhar com vocês aconteceu comigo no ano de 2015. E realmente me marcou muito, pois eu vi coisas que poucas pessoas acreditariam, mesmo se estivesse diante delas. Quando eu aceitei aquele trabalho, eu jamais imaginei que eu iria vivenciar as experiências mais assustadoras da minha vida. E olha que eu já trabalhei como investigador policial, o que me levou a várias situações inusitadas, mas nada perto do que eu vivi no edifício Martinelli. Enfim, eu vou contar o que aconteceu. Eu cresci na periferia de São Paulo e no decorrer da minha vida eu vi muitas coisas. Eu confesso que só não caí no mundo do crime por conta da educação que eu recebi e talvez por um pouco de sorte, pois muitos amigos meus seguiram por esse caminho. Eu me esforcei para seguir o caminho correto e quando eu completei 19 anos de idade, eu resolvi tentar entrar para a polícia militar. Naquela época, era uma das poucas alternativas para um jovem da periferia
com apenas o segundo grau completo. A minha mãe era contra, com medo de que algo ruim acontecesse comigo, ainda mais morando no bairro onde vivia, onde os policiais não eram nem bem vistos. Mas eu resolvi fazer o concurso assim mesmo e cheguei a passar. Mas pouco antes de iniciar o treinamento, algo muito triste aconteceu. Um amigo meu morreu por uma bala perdida, disparada por um policial em um tiroteio perto de onde eu morava. O policial não foi punido, e aquilo foi um baque para mim, abrindo os meus olhos para a sujeira dentro da corporação. Foi quando eu decidi desistir de ser policial. Então comecei a fazer um curso de investigador particular, uma profissão peculiar com poucas opções na área, o que me fez seguir esse caminho para ganhar vida. Olha, eu vou te falar, não é nada fácil, pois acabamos vendo coisas desagradáveis e degradantes. Para piorar, não há estabilidade financeira e a segurança é nula, com muitas situações inesperadas. Tudo começou quando eu vi uma oportunidade de trabalhar como segurança em uma empresa terceirizada, o que me trouxe mais estabilidade financeira e mais tranquilidade. Então segui por essa carreira. O meu chefe me designou para trabalhar no turno da noite no edifício Martinelli. Para quem não conhece, o edifício é muito antigo e grande, localizado no centro da cidade, com um histórico macabro de crimes e situações estranhas. Muitas histórias sobre o lugar o tornaram famoso por ser um local bem assombrado. Eu até acreditava nessas histórias, mas até então eu nunca tinha me aprofundado nelas. Eu nunca havia visto nada antes, mas bastou pisar naquele edifício para que tudo mudasse. Quando eu aceitei a escala para trabalhar lá, não pensei muito sobre as consequências. Me preparei para começar a trabalhar em um dos edifícios mais assombrados da cidade. E durante meu turno noturno, conheci alguns funcionários que também trabalhavam nesse horário, mas não eram muitas pessoas. Eles já tinham algumas histórias assustadoras para me contar, e devido ao tempo de trabalho naquele local, eu ouvia tudo, torcendo para que fossem apenas histórias e que não precisasse passar por nada parecido. Mas é claro, eu não teria essa sorte. Pouco antes de terminar o primeiro mês, eu estava na sala dos funcionários tomando café. Isso eram por volta das 10 horas da noite. Foi quando uma senhora que fazia parte da equipe de manutenção apareceu para se despedir da gente antes de ir embora. Ela estava pálida e com um olhar assustado. Perguntei se havia acontecido algo e ela me disse que havia ouvido um grito muito alto vindo de um corredor. Isso a alguns andares abaixo. Mas naquele horário não haviam muitas pessoas no edifício, apenas quem trabalhava lá. Eu fiquei desconfiado e resolvi dar uma olhada. E quando eu cheguei no local, estava tudo vazio e tranquilo. Bom, o primeiro mês foi relativamente tranquilo, mas a partir do segundo, as coisas começaram a ficar bem estranhas e sombrias nos corredores do Martinelli. No início do segundo mês, em uma sexta-feira, eu comecei as minhas rondas normalmente pelos andares. Claro, eu não era o único vigia no edifício, pois ele é muito grande e boa parte do tempo ficávamos longe um dos outros, cruzando apenas na sala de segurança depois das nossas rondas. Eu estava no 13º andar e o corredor estava tranquilo, porém vazio. Eu seguia normalmente. Foi quando de repente eu senti um arrepio repentino na nuca. Nunca me esquecerei daquela situação, pois ela se tornou frequente durante os meus dias dentro daquele lugar. Foi quando eu comecei a ouvir do nada um som de uma porta se abrindo e logo em seguida um som baixo de um choro que parecia vir de uma criança. As minhas pernas amoleceram naquele momento. Eu não era de me assustar facilmente, mas aquilo
era de gelar a alma. Eu continuei andando, pensando que poderia ser alguém querendo pregar alguma peça em mim, mas o choro persistia e a cada passo que eu dava ficava ainda mais nítido. Eu me aproximei da porta no final do corredor e o som parou repentinamente. Em seguida, ouvi uma batida forte vinda do outro lado do corredor. Na mesma hora eu tomei um susto e saí correndo para o outro lado, mas quando eu olhei, todas as portas estavam fechadas e não havia sinal de movimento. Essa foi a primeira situação que eu vivenciei lá dentro, mas as coisas ainda iriam piorar, e muito, antes que eu decidisse pedir transferência do edifício Martinelli. Na semana seguinte, eu comentei sobre o ocorrido com os colegas e eles me disseram que eu deveria me acostumar, pois era comum essas coisas lá dentro e com o tempo eu não me importaria mais. Mas como alguém poderia se acostumar com isso? Eu pensei comigo. Então veio uma noite. Eu já ficava tenso toda vez que eu tinha que fazer as minhas rondas durante a madrugada, mas eu não tinha escolha. Segui para o 15º andar, que estava mal iluminado. Resolvi então ligar minha lanterna para melhorar a visibilidade. Foi aí que ouvi o som de passos, mas não eram passos caminhando normalmente. Pareciam passos rápidos, como se alguém estivesse correndo em minha direção. Na mesma hora, eu pensei que fosse algum invasor. Eu saquei a minha arma e fiquei parado, apenas esperando que alguém aparecesse. Mas nada aconteceu. O som parou repentinamente quando se aproximou de mim. Foi aí que ouvi uma tosse, como se fosse de um homem. Segui em frente atento a cada ruído e percebi que o som parecia vir por detrás de uma porta que estava fechada. Eu até tentei abri-la, mas estava trancada. Eu não tinha as chaves daquele andar, então bati na porta e perguntei se havia alguém, mas tudo ficou em silêncio. Os colegas até me alertaram que isso fazia parte do dia a dia e que eu teria que me adaptar ou sair de lá. Foi quando chegou o evento que me fez decidir que eu não pisaria mais naquele edifício macabro. Com o tempo, eu comecei a não me incomodar tanto com aqueles sons estranhos. E foi a partir do 3º mês que eu já estava até conversando com as tais almas penadas enquanto eu fazia as minhas rondas. Mas tinha um dos andares onde eu sempre sentia um gelo na nuca, algo mais frio do que o normal. Era como se algo muito ruim tivesse acontecido ali, porém há muito tempo atrás. Eu evitava saber os detalhes sobre o edifício antes de começar a trabalhar lá, mas eu sabia da sua fama e de alguns crimes que aconteceram por lá, isso há quase 100 anos. No entanto, o que estava por vir foi tão apavorante que me fez ir atrás de mais informações. E o que eu encontrei me deixou ainda mais assustado, só que aquilo foi apenas a ponta do iceberg. No final do 3º mês, eu vi algo que me fez tomar a decisão de pedir transferência do edifício Martinelli. As coisas foram ficando mais intensas, com batidas de portas e passos pesados nos corredores. Eu já estava ficando muito estressado com tudo aquilo, mas ainda não queria pedir transferência. Embora tivesse essas coisas assustadoras, o trabalho em geral era bem tranquilo. Mas então, em uma noite, eu não aguentei mais. Segui normalmente com as minhas rondas e naquela altura qualquer ruído já me dava sobressaltos. Era para eu estar me acostumando, mas eu não conseguia. A cada noite as coisas se tornavam mais difíceis para mim. Eu segui pelo corredor para voltar ao elevador e percebi algo macabro. A porta estava se abrindo e se fechando, mas estava escuro lá dentro. Eu vi que o elevador não estava parado no mesmo andar em que eu estava, então não havia motivo para a porta estar se abrindo sozinha. Eu fui andando, indo em direção ao local, sem entender o que estava acontecendo. Foi aí que eu entrei em choque, ao ver algo inacreditável que eu jamais vou esquecer.
Eu percebi um vulto pequeno, talvez com 1,20 m ou até menos. Eu parei de andar assim que eu vi aquilo, correndo ao meu lado, indo em direção ao elevador, que continuava com a porta se abrindo e se fechando. Quando eu olhei melhor, eu pude perceber que era uma presença que parecia ser um garoto parado em frente à porta do elevador. E foi nesse momento que as minhas mãos começaram a tremer e eu não conseguia falar e nem piscar os olhos. Foi aí que veio a cena mais sinistra da minha vida. Do nada aquela aparição se virou e deu um grito horrendo. E em seguida correu indo em direção ao poço do elevador e a porta se fechou rapidamente. Naquele momento eu desabei e comecei a chorar. Eu nunca me esqueço do desespero que eu senti ao ver aquela cena. Aquilo tinha sido a gota d'água para mim. Enquanto eram apenas ruídos, eu dava conta, mas aquela cena me pegou demais. Foi realmente perturbadora. Depois disso, resolvi buscar mais informações sobre o que havia acontecido no prédio. E fiquei ainda mais impressionado ao ler sobre um dos crimes ocorridos lá dentro. Justamente com um jovem que foi assassinado em 1947 por um homem chamado Meia-Noite. O jovem teve o corpo jogado no poço do elevador. Esse foi o estopim para que eu pedisse transferência. No final daquele mês, eu não queria mais nem pisar lá dentro daquele lugar. O meu chefe não questionou muito sobre os meus motivos. Pelo jeito, eu não era o primeiro a pedir para sair daquele local em tão pouco tempo. Ele me mandou para uma empresa durante o turno diurno. Embora fosse um pouco mais agitado, eu confesso que eu achei muito melhor, pois aquelas rondas noturnas só estavam me trazendo pesadelos. Bom, esse é o meu relato. Passados anos, quando eu me lembro daquele curto período em que eu trabalhei no edifício Martinelli, acho que mesmo tendo sido bem perturbador, também foi interessante, pois me mostrou um lado do mundo que eu só imaginava e me ajudou a perder o resto de ceticismo que eu ainda carregava comigo. Quanto ao edifício Martinelli, ele segue firme. Passou por reformas e fiquei sabendo que virou até um ponto turístico para curiosos. Eu vi que abriram até um bar e estão fazendo festas no seu topo. Talvez, com tanto movimento, essas coisas sobrenaturais estejam mais calmas. Mas eu é que não vou lá para conferir isso, pois depois daqueles 3 meses trabalhando por lá, o que eu quero mesmo é só me manter bem longe desses tipos de coisas. Boa noite.